se pauta, por um lado, nas discussões levantadas pelas mulheres negras, que, ao meu ver, que eu acho que o coletivo todo concorda, se apresenta como, enfim, o cerne de toda a discussão para uma transformação dos relacionamentos interpessoais, do preenchimento do pós-estado do trabalho, do escalonamento dentro da economia afetiva. As mulheres negras, de modo geral, têm levantado a pauta que apresenta um leque de leituras tão amplo que é capaz de fazer pensar mulheres brancas também, homens brancos e homens negros, né? Então a nossa principal base vem dessas mulheres que pontuam inclusive aqueles locais nos quais nós, homens negros e brancos, precisamos trabalhar, né? Então essa nossa pesquisa vem muito das nossas leituras, mas no meu caso especificamente vem muito das minhas experiências, vem muito dos meus interesses, vem muito da minha circulação. Então, já pontuo que não vou trazer uma conversa acadêmica, não vou trazer uma conversa cheia de dados, mas abro esse espaço para um debate, para que a gente construa alguma coisa junto, e já ofereço esse espaço como um convite para que interessados e interessadas engrossem essa nossa pesquisa, visto que é difícil conversar masculinidades, porque a gente nunca viveu um outro tempo no qual colocaram a nossa condição de homem como algo possível de ser perspectivado, né? A gente sempre foi colocado como padrão, então a gente está vivendo esse tempo no qual a nossa experiência é perspectivada e as lacunas na nossa construção, na nossa educação, têm sido colocadas em evidência, né? E ainda assim, para a gente é difícil levantar, sustentar, colher dados, aprender experiências. Tem sido difícil, porque a gente não tem o hábito de nos colocarmos em perspectiva, em foco, em autoobservação e trabalhos de consciência. E por quê? E por que esse interesse em se pensar masculinidades, né? E por que esse interesse do coletivo em pensar masculinidades? Isso se deve, sobretudo, à falta de referências que a gente tem, né? De modo geral, a nossa pesquisa talvez seja de criação de referências para que nós tenhamos elementos para discutir essa nossa reforma, né? E uma primeira questão que eu trago aqui para a gente pensar, como lidar com a masculinidade, e que eu tenho tentado desenvolver nos meus textos e tudo mais, e conversado com o coletivo, é a chave da não dualidade, né? Como pensar masculinidades de modo a fazer com que a masculinidade, esse estudo, seja o nosso caminho para algum tipo de emancipação, né? Essa emancipação empurra nós a olharmos para nós mesmos e nos tomarmos como referencial para que nós remodelemos os nossos pensamentos, revisemos os nossos padrões. Então eu trago essa chave para a gente pensar, que é a chave da não dualidade, né? Que me diz, que me informa, que me faz refletir que nós homens temos experiências o suficiente para pensarmos as nossas limitações, né? Muito do que vem de muitas produções masculinas, de homens que estão engajados em se revisarem, individualmente ou como grupo, colocam como espelho a figura da mulher, ou das muitas mulheres. E esse espelho é um lado, é uma experiência, não um lado, mas é uma experiência que nós não temos. Então fica muito difícil, pautar a nossa experiência e construir o nosso referencial a partir de uma vivência que a gente não tem. Então, quando eu digo a não dualidade, eu coloco o estímulo a que nós homens pensemos os textos que nos nortearão, que nortearão a nossa mobilidade, né? E por que pensar masculinidade? Eu penso masculinidade junto com esse grupo para pensar a nossa mobilidade e para pensar os nossos relacionamentos interpessoais, que são
dois campos nos quais nós vivemos condições de privilégio. E não só condições de privilégio, mas vivemos empecilhos ou travas ou conflitos que limitam a nossa expressão enquanto homem, quer homossexual, quer trans, quer cisgênero, né? E quando eu falo em mobilidade, eu trago como um dos temas da masculinidade a violência policial, né? Ou a violência de homens contra homens, ou o suicídio. Vou trazer isso mais pra frente, mas só pra gente pensar. Esse ano, o suicídio é um tema que não é que me atrai, é ridículo dizer que me atrai, mas me puxa atenção. Esse ano eu ouvi entre pessoas próximas, minhas, e próximos de próximos, pelo menos 5 casos de suicídio. Todos eram homens. Todos tinham filhos. E, enfim, isso me leva a pensar, todos tinham filhos e uma relação pouco desenvolvida, com um relacionamento terminado e a guarda da criança. Enfim, existe algo que eu penso em torno da emancipação, que eu estou desenvolvendo ainda, que me faz conectar essas experiências de morte com essa falta de trabalho ou essa escassez de rede de apoio para que o homem se veja como um elemento autônomo, emancipado. E eu não estou falando dessa autonomia e dessa emancipação que preenche a mentalidade machista, né? Existe um indivíduo que passa pelo hedonismo, que passa pelo individualismo, né? Eu estou falando de uma autonomia e de uma emancipação que é consciente, que se vê como complementar e que se vê como corresponsável dentro das relações, né? Então, uma das questões que eu penso dentro da masculinidade é justamente a mobilidade, que nos coloca em situações de sujeição e de violência. Outra questão que aparece para mim nas masculinidades são os relacionamentos interpessoais, penso especificamente os relacionamentos de gênero, né? Então, enxergo meio que dentro dessas duas abas, mobilidade e relacionamentos interpessoais, que me leva pro gênero. E as questões de gênero podem ser pensadas a partir da experiência que nós temos dentro do nosso próprio corpo. E se por um lado eu falei da violência policial e tudo mais, dentro dos relacionamentos interpessoais eu penso, por exemplo, a escassez da presença dos homens atuando na educação infantil. E aí a gente volta para a questão do referencial, né? Porque a gente encontra tão poucos homens sendo professor de crianças de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Esse é um dado muito importante. E isso reflete um pouquinho do como nós, eu acho que a gente está numa geração que já está pensando numa transformação, mas reflete um pouco da nossa formação, né? Eu fui educado quando criança por homens, mesmo porque o meu pai foi um fugido, viveu aventuras que fazem parte desse individualismo masculino, que não é uma emancipação, porque nessas atitudes dele ele poderia ser uma das pessoas que na crise existencial tivesse se matado. Mas eu não tive referenciais masculinos. E é um momento no qual mulheres e homens pesquisam e estimulam, mesmo que no atrito, a criação desse tipo de referencial. Então, pense nas questões da educação, a criação de referencial na educação infantil, de base, e penso pequenas violências, pequenas agressões que acontecem mesmo, enfim, na nossa lida, do homem com a mulher, do homem com o homem homossexual, do homem com os seus bloqueios de corpo, com a falta de expressividade física, no sentido de experienciar essa máquina física que a gente tem ao nosso favor.
né? Da escassez de homens que se pesquisam de corpo e que largam esse local que nos conferiu privilégios, que é o local do intelecto e que é o local que confere a gente um espaço de dominação. E aí a gente vai para o mercado, a gente vai para como acabou sendo distribuído, enfim, como acabou sendo fomentada e desenvolvida um padrão de economia aqui no Ocidente, mas não somente, né? E fico pensando e propondo junto com esse coletivo uma conversa como essa, que é de se expor, para que em algum momento nesses encontros nós consigamos, a partir do contato entre homens, porque mulheres se encontram sabendo que estão se encontrando como mulheres, né? E homens falam, é um encontro de amigos, né? Então precisamos desenvolver essa consciência de que nos encontramos como homens e, enfim, independente das opções de sexualidade e tudo mais, precisamos desenvolver esse pensamento de que estamos nos encontrando como homens para nos colocarmos em perspectiva, né? E nesse sentido, em se encontrar como homens das mais variadas características e opções, a gente abre possibilidade de levantar dados a partir das nossas experiências, né? Levantar dados do porquê a gente não mexe o corpo, do porquê a gente não entra na educação, do porquê a gente não fica com outros homens, do porquê é tão complexo um homem ficar com outro homem e continuar sendo homem sem que exista algum problema. Mas esses encontros são um espaço para que a gente crie, a partir da oralidade. Eu escrevi um texto esses dias que dizia especificamente sobre o poder da oralidade como uma ferramenta para uma pesquisa emancipatória, ou para um levantamento de um conjunto de experiências que estão soterradas em todos os homens que estão aqui, inclusive em mim, que nós não partilhamos, né? E o lugar da partilha para o homem, muitas vezes, é a melhor amiga, é a namorada, é a terapeuta, é sempre uma mulher, né? E o nosso lugar de compartilhamento, muitas vezes, é o bar. Eu não estou falando que vocês pararam de beber, ou de conversar, mas muitas vezes o nosso lugar de sociabilidade é um lugar furtivo, é um lugar que não dá espaço para que um diálogo profundo, construtivo se desenvolva e se aprofunde, né? E eu penso, e sem colocar na chave da dualidade, eu penso que mulheres durante muito tempo não souberam como promover uma conversa que evidenciasse necessidades delas como grupo. E elas começaram, não só mulheres, mas homossexuais ou imigrantes, enfim, diversos grupos começaram a partir daquilo que eles carregam como experiência no corpo. E o que eu carrego como experiência no corpo é o que eu consigo traduzir como voz agora, né? Então, existe uma possibilidade na oralidade em a gente promover encontros e desenvolver a nossa fala, como a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que é por aí que se começa, falando, desenterrando, e com isso é possível que chegue um momento que o compartilhamento de experiências das mais variadas permita a gente criar uma série de perfis, uma série de padrões, uma série de entendimentos que nos faça nos entendermos como grupo, não como algo que é a normalidade, porque assim como se pensa o branco como a normalidade, se pensa o homem como a normalidade, é a partir daí que a gente estabelece políticas, é a partir daí que, enfim, se estabelece um monte de ferramentas e recursos que balizam as nossas relações, né? Então, em colocar experiências para fora, o que nós conseguimos fazer é fazer com que elas se tornem dados. E essas experiências se tornando dados, elas se tornam ferramentas
elas se tornam recursos, elas se tornam objetos a partir dos quais a gente consegue criar, inclusive, ciência. Porque é uma coisa que nós estamos pesquisando, é como desenvolver uma ciência na masculinidade. Ciência tanto de consciência quanto um conjunto de dados e instrumentos para que nós lidemos com os nossos privilégios e para que vejamos, inclusive, o quanto os nossos privilégios nos levam à morte. O quanto os nossos privilégios se tornam os nossos grandes algozes. Então, pensar a masculinidade, para mim, faz meio que não, faz completamente esse trajeto de pensar o quanto o nosso privilégio é o que nos leva ao nosso desencontro e ao nosso descolamento, né? Eu tenho pensado cada vez mais que o homem tem uma relação muito peculiar com a vida, e isso se reflete na violência contra a mulher, na violência contra o homem e na autoviolência. E é onde eu volto para o suicídio mais uma vez, né? Então, é isso que a gente pode extrair de propostas de encontros como esse, né? E talvez eu esteja falando, inclusive, de uma nova masculinidade, porque sempre existiu, sempre não, é bobo falar sempre, né? Mas há muito existe o entendimento de que temos uma masculinidade existente, operante, com mecanismos, né, muito específicos, e o que a gente tenta pensar é algo que nos faça não entrar dentro de um grupo minoritário, mas que nos apresente como um grupo de pessoas com intenções peculiares, no sentido de complementar e fortalecer uma rede de apoio de outros grupos minoritários que, enfim, estão colocando suas pautas em público, né? E acredito que o nosso papel em se observar o homem é justamente dar esse passo à frente para dar esse passo atrás e estar em conjunto com todos os outros grupos minoritários que pensam relações harmoniosas. Eu não sou muito bom com palavras, mas que pensam desenvolvimento de relações harmoniosas e igualitárias, né? Então, pensar masculinidade é justamente isso. E, inclusive, enfim, desenvolver aspectos na paternidade. Mas é esse lugar que eu gostaria de trazer e convidar, né? Uma rede solidária para que nós homens nos pensemos enquanto homens e consigamos lidar com os nossos problemas peculiares dentro de uma rede nossa, tal como diversos outros grupos fazem. A possibilidade de diagnosticar sintomas do patriarcado agindo sobre nós quando nós não conseguimos perceber. Esse trajeto de emancipação, a pesquisa da nossa criação de referenciais a partir da não dualidade, a nossa lida com a saúde, a nossa lida com a economia e a nossa lida com a morte. E encerro essa minha fala aqui com uma pergunta para todos nós, né? Uma pergunta e trago uma provocação. Por que então, e eu acho que esse é um espaço de pessoas engajadas, por que então não levantamos em outros momentos essas conversas, ou por que não neste momento alimentamos essas conversas sobre a nossa experiência como homem, né? Como eu disse no começo dessa fala, é muito pelo fato de nós não conseguirmos realizar trabalhos de consciência no qual nós conseguimos nos auto-observar, né? No fim, nós somos, em muitos sentidos, alienados de nós mesmos. E aí pensamos que precisamos de um dado acadêmico, enfim, essa nossa formação acadêmica que pede que nós
encontremos o recurso para a promoção de uma conversa e de uma transformação a partir daquilo que foi instituído como texto ou como ciência. Mas digo que essa ciência está com a gente, se a gente permanecer nessa situação de alienação da nossa própria vida, essa conversa não se desenvolve, nós não trazemos essa oralidade para fora. Então, só para alimentar essa provocação, pensemos que nós temos uma vida, que nós tivemos mães, que nós temos filhos, que nós temos irmãos e irmãs, que nós temos trabalho, enfim, que nós temos uma gama muito grande de experiências dentro de cada um de nós que já compõem recursos o suficiente para que nós consigamos criar caminhos de entendimento e essa rede solidária que nesse momento específico é tão importante para nós. Então eu acho que é por aqui que eu fico. Obrigado. E a nossa conversa está rolando. E é uma conversa. Obrigado. Uhul! Bom, eu vou tentar ser bem mais breve, mais por conta que eu quero ouvir mais vocês. Eu acho que eu vou tentar só colocar 3 pontos que, para mim, é interessante para a gente fazer uma conversa, uma reflexão sobre as comunidades. O primeiro deles é que eu acho que a gente tem que pensar em masculinidades não como uma ferramenta de isolamento para a gente refletir gênero, e sim como uma ferramenta de intersecção. Isso significa que gênero, nesse sentido, o fato de sermos homens, né, exercer a nossa masculinidade, ela deve ser sempre pensada, cruzada com todas as outras coisas que instituem a nossa vivência, a nossa experiência na vida. Que é raça, que é classe, que é território, enfim, uma série de outros elementos que compõem experiências muito específicas do que é esse ser masculino. Né? Eu lembro que assim que eu comecei a me interessar pela reflexão de masculinidades, e ela já estava acontecendo de alguma maneira, principalmente entre círculos de homens brancos de classe média alta, as reflexões que eles traziam e as perspectivas que eles traziam sobre essa experiência do ser masculino, de alguma maneira eu me encontrava nelas, porque mesmo sendo negro eu também sou de classe média, mas eu percebi que tinha algumas questões ali que não contemplava. E não é que não contemplava porque não era exatamente a minha experiência, mas porque ela não aprofundava na minha experiência. Então, a partir daí eu comecei a fazer uma reflexão de qual é o sentido de pensar essas masculinidades e qual é o sentido de fazer essa intersecção. E aí, até copiando um pouco a Dija, que eu ouvi ela falando desse tema, achei muito bom, que ela fala: não vamos falar em recortes, vamos falar na intersecção, ou você perceber, né, de maneira mais plena, mas pensar de maneira mais plena o que significa raça cruzado com gênero, o que significa classe cruzado com gênero, o que significa raça, classe e gênero conversando. Eu fui tentar pensar essa experiência minha enquanto um homem negro de classe média. Então eu acho que masculinidades a gente tem que sempre pensar em intersecção. E uma das coisas mais bonitas e interessantes de se pensar em intersecção é que você pensa em relação. Um dos problemas, inclusive, dessa experiência primeira de pensar em masculinidades é que não dá pra gente falar de ser homem. Eu acho muito legal que a gente esteja aqui, que a gente está num ambiente de sociabilização masculina, que é um bar. É claro que o Jadaí é um lugar especial, mas basicamente um bar, esse lugar construído numa sociedade machista como um ambiente de socialização masculina. Então é muito bom a gente estar discutindo esse tema aqui. Mas muitas pessoas tentam pensar em masculinidades de uma maneira isolada do homem. Então, o que é ser homem, a experiência do homem, e esquece que quando a gente fala de gênero, a gente fala de relação. Masculino só faz sentido porque existe feminino. E todas as clivagens e meios e filtros e degradês da porra toda que tem no meio disso, ok, mas a gente está falando de relação. O masculino, ele se estabelece pelo feminino e vice-versa. Então, o bonito de pensar em intersecção é que você não tem como fazer uma reflexão de masculinidades ou falar sobre masculinidades se a gente não pensar na outra chave, que são muitas chaves, do feminino. E como essas relações ou os elementos que estabelecem o ser masculino estabelecem relações específicas com os elementos do ser feminino. Então, acho que esse é o meu primeiro ponto, assim, de coisas que eu acho que são legais pra gente pensar, né? Masculinidades, ela implica numa intersecção com outras
áreas de vivência, de experiência, é muito importante colocar, trazer a coisa da experiência, porque no final a gente está falando sobre a vida vivida e não sobre a vida projetada. Acho que é isso que no fundo nos toca mais, e que essas experiências e essa intersecção implica a gente sempre pensar na relação que a ideia do masculino estabelece, em especial com o feminismo, todas as suas possíveis clivagens. A segunda coisa que me toca muito para pensar masculinidades é uma das coisas principais que define, ou pelo menos é mobilizado para pensar a experiência masculina na nossa sociedade, que é a virilidade. A virilidade, ela é uma espécie de moeda-chave que não só dá o gás, nos motiva, mas ela nos coloca como... é um capital, é algo que nos dá condição, que a gente consegue acumular, e a gente consegue fazer uso nas nossas relações de interação, e elas são usadas justamente para definir o quão masculino eu sou e o quão dessa minha vivência e identidade masculina eu estou colocando na sociedade, na minha interação. E o mais foda para mim da virilidade é que quando ela se torna essa moeda, esse capital, e aí de novo pensando na questão da intersecção, ela se torna uma moeda extremamente tóxica, ou pelo menos de alimentação tóxica dessas interações. Porque virilidade, ela deixa de ser um atributo desse elemento masculino enquanto uma experiência sensível de vivência e passa a ser uma realidade de troca violenta. A virilidade, ela quase se torna um sinônimo do ser violento. E isso fica mais forte quando a gente pensa nas relações masculinas na nossa sociedade, quando os homens com menor possibilidade de capital financeiro, menor possibilidade de capital cultural, menores chances de identificação e aceitação dentro da sociedade, aí eu estou pensando no homem negro periférico, a única forma, ou uma das únicas maneiras dele confrontar a sua existência dentro da sociedade é mobilizando esse capital viril, é usando a sua virilidade. E aí essa virilidade violenta se torna uma ferramenta não só de uma relação tóxica com o feminino, mas se torna uma ferramenta de existência. Uma forma dele dizer ao outro, e aos outros, e às outras, etc., que ele existe e ele está mobilizando a sua virilidade nessa existência. Então, discutir masculinidade é essencial para que a gente decomponha essa noção de virilidade como uma violência. Porque se a gente continuar arrastando ela, ou levando como se... A gente pode falar de várias coisas, vou até falar disso no terceiro ponto, né? De chorar, lavar louça, cuidar dos filhos, a porra toda que se fala sobre masculinidades. Se a gente não atacar no ponto da virilidade, a gente vai continuar empurrando essa discussão. A gente vai ter uma sociedade que está chegando, futura, onde você vai ter homens ricos, brancos, constituídos com a noção de masculinidade, recalcada nessa experiência específica deles, que é de raça, que é de classe, conjugada com gênero, e os homens negros periféricos vivendo nessa bordoada lodal da virilidade, extremamente violenta, extremamente prejudicial para todos nós, inclusive para as mulheres. Então, pensar sobre virilidade, eu acho que também é uma questão que a gente precisa mobilizar quando a gente está tentando pensar sobre masculinidades. E a terceira coisa, que aí é uma parada um pouco mais abstrata, mas eu vou também... Afinal é sexta-noite, né? A gente tá no bar, caralho. Tipo, enfim. Mas eu acho que é importante decupar uma experiência de gênero a partir da clivagem da performance e da clivagem da ética. Por que isso é importante? Quando a gente pensa em gênero só pela perspectiva da performance, que é uma das dimensões essenciais do pensar gênero, você acaba limitando uma série de ações, mas você não consegue processar algumas formas e relações, interações de poder que o gênero coloca para nós. Então, quando eu faço uma discussão sobre eu sou homem, quero chorar, eu sou homem, quero carregar meu bebê, eu sou homem, quero ser insensível, quero balançar o bambolê, etc e tal, que são coisas importantes, claro, porque a gente está falando de uma série de performances que são engessadas em relação à virilidade violenta masculina, mas você também, se você só ficar nisso, você perde a dimensão
tudo que significa ser masculino em relação ao feminino. A gente perde a noção de violência. A gente perde a noção de uma construção de gênero em termos éticos, quase filosóficos, que não tem eu, enquanto ser másculo, diferenciado da mulher, enquanto ser feminino inferiorizado. Então, a performance, ela é importante, né? A discussão dessa dimensão performática, ela é fundamental, porque esses costumes, esses comportamentos, eles tendem a mudar atitudes, e essa atitude talvez, né, a gente espera, tende a mudar alguns valores, mas se a gente não levantar a dimensão ética, o que significa a construção das imagens de poder, diferenciação entre o que é ser masculino e ser feminino, e o mais foda disso é que essas duas noções de gênero cruzam pra caralho com a discussão de sexualidade, a gente não vai conseguir transcender uma relação de poder que é estabelecida. Porque no fundo é uma relação entre poder e moralidade, que se estabelece entre esses corpos que exercem e performam, né, esses gêneros e essas sexualidades, que amplia mais o tema. Mas se a gente só considera a performance, a gente não consegue avançar nesse entendimento, né? Que é algumas coisas que eu vejo, por exemplo, homens que começaram a discutir masculinidades falando que era um absurdo que as mulheres não estivessem discutindo sobre os problemas deles, sendo que eles não entenderam que essa imposição ou essa espera de que a mulher fale sobre ele é uma espera imposta por uma relação de poder entre o masculino e o feminino, uma espera imposta por uma noção onde a mulher tem que cuidar desse ser, onde a mulher tem que tomar conta do que é meu e eu só exerço o poder. Eu me limito a discutir o que eu quero, eu me limito a pensar sobre o que eu quero e eu vou até onde eu quero, né? Eu acho que esse terceiro ponto, né, essa relação entre ética e performance, ou vice-versa, ela, para nós, é fundamental. Assim, nós homens, todos nós, cis e trans, é fundamental. E falando especificamente de trans, que não é nada a minha realidade, afinal eu sou um homem cis hétero, mas eu boto muita fé, porque eu imagino, eu fiz poucas conversas com homens trans, mas eu imagino que os homens trans, na construção da masculinidade deles, eles tendem a trazer alguns pontos sobre essa perspectiva da ética, da performance, que pode ser muito interessante para nós, homens cis, para fazer essa conversa, essa reflexão. Mas enfim, acho que isso é um papo para uma outra ocasião. Mas basicamente eu acho que, assim, alguns pontos que eu acho que seria legal para levantar a conversa e intervenções e debates são essas coisas, né? Pensar a masculinidade de uma maneira interseccionada, né, cruzado com outras experiências e juntando isso como experiências específicas se juntam. Pensar em masculinidades pela perspectiva da problematização da virilidade. A virilidade, ela tem que ser discutida, ela tem que ser pensada. E pensar gênero e aí masculinidades, que é o nosso ponto aqui, mas numa perspectiva ética e numa perspectiva performática. E como essas duas dimensões, elas se complementam e estabelecem experiências para nós que muitas vezes não são percebidas, e muitas vezes são dotadas, muitas vezes não, quase sempre, são dotadas de dinâmicas de poder, e que mesmo refletindo sobre nossas performances enquanto homens, machos, a gente reproduz, numa perspectiva ética, o mesmo desvario, a mesma lacuna de poder de gênero, que nada mais é que o sexismo, né? Reprodução dos machismos e o machismo profundo, né? O machismo estrutural. Eu acho que é isso. Enfim, eu tô mais na pilha de ouvir vocês, sei lá, questões, perguntas, anseios. Vamos tomar no seu cu, não tem que discutir isso não, ou não, tem que discutir assim, enfim. Sei lá. Está aberto aí para que vocês façam perguntas, ideias e trocas, e é muito bom que a gente faça isso, né? A gente precisa, né? É isso. Eu não consegui, talvez, conversa com a qual que é a diferença principal, quais são as diferenças de um homem negro e um homem branco na sociedade que a gente vive? Então, eu queria...
A gente entra num layer mais além disso, mas enfim, é o que eu estou pirando nesse exato momento, nessa discussão, na minha reflexão sobre gênero. Mas a parada primeiro, a clivagem entre performance e ética. Entender essas duas dimensões para compor uma existência. Então, você entender essa existência do ser masculino pela sua performance de gênero e entender uma ética por trás, que é mais estrutural, ela é mais essencial, mais subjetiva, sobre as noções de poder entre ser um masculino e não masculino, feminino ou outras coisas mais. Tem Instagram, gente. Quando a gente coloca a perspectiva de raça nesse caldo, a parada fica mais louca. Por quê? Uma das coisas que pela dimensão ética fica estabelecida é que ser homem é uma categoria de existência. O homem, ele existe. O homem, ele existe em seus elementos, em suas qualidades, em suas subjetividades e, consequentemente, nos poderes que todas essas coisas refletem em relação a ele. No entanto, esse modelo de homem é um homem branco. Só que é um homem que, dentro de uma perspectiva do racismo estrutural, ele não é racializado, ele é a categoria de existência homem. Nessa mesma sociedade, você tem uma outra categoria ética de existência que é negro. Ser negro é uma categoria de existência. Uma categoria que implica também em lugares específicos de subcidadania, marginalização, degradação, subjetividades desestruturadas, feridas ontológicas historicamente construídas, etc. e tal, e que compõe a existência do ser negro, essa vivência, essa marca. Pois bem, o que significa ser homem negro? A gente poderia pensar que são duas categorias de existência se confrontando, mas não, porque no círculo o ser negro é a categoria de existência e o homem se torna uma categoria de performance. Então a treta da existência do homem negro nessa parada é que ele é negro e ele performa a sua homenidade ou algo assim, sua masculinidade de ser homem. O ser homem, para ele, não é algo dado, é algo construído e imposto exteriormente a ele, onde ele performa esse existir. E isso nasceu, essas reflexões nasceram muito das experiências que os homens negros têm em se mostrarem, em construírem como ser um bom homem negro numa sociedade racista. O que é ser um bom homem negro numa sociedade racista? O que é ser um homem que, numa sociedade racista, capitalista, e machista, o que significa existir nesse espaço? Numa sociedade capitalista, o homem que provém, o provedor, o homem que, se não é dono dos meios da produção, ele minimamente consegue existir e existir provendo a realidade que o cerca. O que significa, numa perspectiva machista, o homem? Exercer poder, ter a virilidade como uma ferramenta básica, mas exercer a sua existência de diferenciação, de agressividade, de força, etc. e tal. E o que significa ser negro? Subcidadão, marginal, incapaz. Então, esse homem, o que ele vai fazer nessa experiência de ser um bom homem negro? Ele vai minimizar a sua existência racial e vai performar loucamente as categorias de ser um bom, uma perspectiva capitalista, e de ser um homem, uma perspectiva machista. E essa experiência é louca, porque é uma experiência cravada de violências. Violências contra si, violências contra os próximos, violência contra suas companheiras ou companheiros, violência contra a sua própria subjetividade. Eu sei que é pouco meio louco abstrato, mas a diferença básica entre o homem branco e o homem negro é que o negro, enquanto categoria de existência, ele está performando ser homem. Esse homem não é dado. E aí você tem várias linguagens disso, né? Tem umas discussões muito interessantes de masculinidades negras que pensam na existência do corpo masculino, negro, como um corpo metonímico. O corpo que ele não é entendido como um todo. E não é só o corpo, né? Mas a mente, o intelecto, etc e tal. O homem negro ele é visto como um falo. Ele é visto como um pênis. E o que significa ser visto como um pênis? Você reduz aquele corpo a uma existência específica de um aparelho, né? Pau dele. E quando você reduz a sua existência enquanto negro, homem,
a um pau, você destitui dele a sua subjetividade, você destitui dele a plenitude de seu corpo, e o Marquinhos já falou aqui sobre essa dificuldade de nós homens de assumirmos esse corpo como um todo, o corpo que existe, o corpo que toca, o corpo que sente, o corpo que existe. E você tira a capacidade dele de existir enquanto um indivíduo, como aquele outro homem, o homem pleno, branco, constituído. Então é uma parada muito louca que compõe as nossas existências masculinas negras, essa constante, como posso dizer, uma constante pressão sobre o que significa ser um bom homem negro. Agora, pressão essa, que aí é uma coisa que se discute principalmente nos espaços de debate racial, que vai trazer a questão de gênero, etc e tal, que não pode ser reduzida ao racismo. É muito fraco a gente reduzir ela só ao racismo. Porque o racismo, ele compõe essa existência negativa do negro. Mas o racismo por si não informa a experiência de gênero. Então a gente precisa ir além. Não adianta a gente ficar falando, mas eu sou um homem negro, eu sou um coitado porque eu sofro da supremacia branca. Isso não resolve. Ou botar tudo isso na culpa da supremacia branca. Você bateu na mulher negra. Supremacia branca. Você não pagou pensão. Supremacia branca. Você engravidou, não sei o quê. Supremacia branca. Isso não resolve. Isso reduz, isso limita o entendimento sobre a nossa existência. Acho que é mais ou menos isso. Eu não vou desenvolver muito isso. Eu tô olhando muito cabeçudo. Mas é interessante quando você traz essa perspectiva de que para o homem negro existe o negro como uma questão da existência e o homem como uma questão da performance, e colocar uma linha interseccionada pensando diferenciações entre o homem negro e o branco quando entra o campo de trabalho. Quando entra o campo de trabalho e quando entra essa formatação da divisão do trabalho, né? Na qual a performatividade do homem negro está extremamente conectada com a sua utilidade. Está extremamente conectado com trabalhar, e esse trabalho é braçal, e esse trabalho, mais uma vez, é o lugar onde ele expressa a virilidade, né? E em contrapartida, o homem branco, e esse que o Túlio já trouxe no começo da sua fala, que foi base para que ele, enfim, se conectasse com essas discussões sobre a masculinidade, né? Esse homem branco que formula esse texto, que é engajado, ele é a figura que ocupa sumamente e na escala das relações o lugar do intelectual, o lugar da cabeça, o lugar do chefe, o lugar do que pensa. E em alguns sentidos, inclusive, isso é um texto que o Garofano que está aqui me passou no mão até, né? Inclusive, é o não viril em alguns casos, né? E aí, entre esse momento no qual o homem negro se torna falo, o homem negro se torna fetichizado, e nesse fetiche o homem negro encontra inclusive um bloqueio de se expressar plenamente, porque ele tem que arcar com a performance que é, enfim, colocada como requisito para que ele se entenda como homem, né? Então, penso que o homem negro é uma questão existencial, né? A masculinidade, ser homem, aparece como performance, né? Tem esse tópico, mas eu penso que, de modo geral, ser homem e negro é uma questão existencial muito profunda, porque esbarra nessa questão da performatividade que leva ele a pensar, se resistir e como ele pode existir, né? Nos vários lugares onde outros homens brancos podem viver plenamente de acordo com os padrões de relacionamento, de autoconstrução, de autoimagem que eles próprios construíram, e inclusive para nós. Então eu acho que tem esse outro ponto. Concordo plenamente contigo, e a gente pensa, no fundo a gente tem esses desafios, né? Porque no fundo o ponto é, a categoria de existência negra não basta
porque ela é uma categoria extremamente agressiva, engessada, imposta historicamente a nós, que carrega uma série de problemas de existência, de validação, de plenitude mesmo, né, numa perspectiva do indivíduo. Quando a gente fala em privilégios, a gente está falando sobre isso. Né? Privilégios não é um plus. Privilégios é daqui para baixo. Quando a gente fala de privilégio, a gente fala de que tem pessoas exercendo a possibilidade de ser plenas, enquanto outras estão sendo obstaculizadas de exercerem isso. O privilégio não é uma coisa que está para cima, é daqui para baixo. O privilégio é sempre... Quem está exercendo plenamente o privilégio é simplesmente alguém que está exercendo a possibilidade, a oportunidade efetiva de ser o que se deveria ser. E por que a gente tem que pensar isso? E aí, de novo, a parada numa perspectiva interseccional, histórica, política, econômica, social, cultural. A gente está vivendo uma modernidade, caralho. Os brothers derrubaram a porra da Bastilha, não é à toa. As revoluções burguesas, impondo a noção de igualdade, liberdade e fraternidade, elas não aconteceram à toa. Carregado com uma série de outras coisas, mas basicamente é o exercício pleno de ser um indivíduo. Um indivíduo livre para escolher, igual ao outro, na dimensão das suas diferenças, e fraterno em relação a essas possibilidades. Quem exerce isso plenamente, numa realidade de desigualdades historicamente construídas em termos de raça, classe, gênero, territórios, a porra toda e tal, são as pessoas que exercem privilégios. Eu acho que isso é uma das paradas fundamentais, assim, que a gente leva a pensar a questão de privilégios. E aí, voltando para o meu ponto, para não me perder, que eu sempre me perco, a categoria de existência ser negro não é uma categoria pronta, não é uma categoria plena, não é uma categoria onde eu posso falar, me reconheço, tá tudo bem, nós negros, é isso aí, nesse lugar de subcidadão, de marginalizado, de incapaz, intelectualmente incapaz, corpo recortado, fratelado, espera-se por trabalho, uso sexual, etc. Essa categoria ela também está em processo, porque é uma categoria que, a partir da existência, da militância, da reflexão e da crítica e da luta das diversas pessoas e movimentos negros, é uma categoria que está sendo reconstruída, rebalizada, remontada, remodelada. Assim como as mulheres fizeram, não só as mulheres brancas, como as mulheres negras, a parada mais ao fundo, mas de remodelar as categorias de gênero colocadas em relação a elas. Né? Então, a treta tá. A gente está refazendo a categoria de existência ser negro, ao mesmo tempo que a gente está implicando uma existência de um vir a ser, né? Um devir existencial de homem negro. Isso é muito treta. No bar agora, em Bexiga, sexta-feira à noite. Foi ele que fez, né? Ousado esses pretos, né? Sexta-feira à noite. No Instagram aí também. Enfim. Então é foda, né? O que se espera de performance de nós, homens negros, uma sexta-feira à noite? Enfim. Obrigado pela iniciativa. Fiquei muito feliz de saber que ia rolar uma conversa sobre masculinidades negras hoje. E o quanto é importante falar disso, assim, pela minha vivência, é uma necessidade absurda de discutir isso, e também pela vivência de amigos meus próximos que eu vejo. Isso que você falou agora explica muita coisa com relação ao que eu tenho chamado de máscaras brancas, obviamente pela referência do Francis Fanon, mas isso do homem negro performar esse ideal de homem branco, né? E aí, ao invés de chamar de máscaras e entender que são performances específicas, ajuda a entender muita coisa, né? E de repente seria até legal a gente elencar essas performances e conhecer bem cada uma delas e falar: pera, performance do homem branco, vou rever isso no meu dia a dia. Outra performance do homem branco, vou rever isso no meu dia a dia. E aí, quando você falou o homem branco performa, o homem negro performa loucamente, esse homem branco fez muito sentido pra mim, muito com relação a um relacionamento que eu tive
curiosamente, os relacionamentos que eu tive na minha vida foram com mulheres brancas. E um deles, eu performei loucamente esse homem branco. Em níveis que só hoje eu vejo, e isso já tem 2 anos. E tanto que a palavra resiliência, pra mim, é um defeito, assim. Muita gente busca resiliência com as coisas. Eu tô negando resiliência hoje na minha existência, assim. Não quero ser resiliente com muita coisa. E eu vejo que justamente é por performar esse homem branco, por me entortar o máximo possível pra conseguir ser esse homem branco. E não conseguir. Essa é a treta, assim. A gente se entorta, a gente se resiliencia, mas a gente não consegue ser. E é aí que eu cheguei a vivenciar um relacionamento interracial de violência doméstica, onde eu sofria violência doméstica, assim. E eu não acreditava que isso acontecia. Isso durou 6 meses pra mim. E eu cheguei a optar por não me defender fisicamente, por repudiar qualquer possibilidade de agredir essa mulher que vivia comigo. Então eu aceitava toda forma de violência. Então essa violência era revertida de fato no corpo, né? Quando o Felipe fala da autoviolência, ela vai para esse campo de a gente se flexibiliza tanto para performar um homem que a gente não é. Isso gera decepções na pessoa que está com a gente, isso provoca violência nela com relação a gente, assim. É um buraco muito fundo e que é difícil enxergar, e eu fico preocupado com quantos homens negros hoje estão vivenciando questões parecidas com essa, assim, performar esse homem branco e não cair a ficha de que você não vai ser esse homem branco. Enfim, se você puder falar mais a respeito dessas performances específicas, você deu exemplo de algumas que são as que não são suficientes pra gente discutir, né? Talvez outras mais profundas, assim, acho que é meio por aí que eu tenho interesse, enfim. E de novo agradecer por esse encontro, que aconteçam muitos mais. Olá, senhores, tudo bem? Eu vou pegar um pouco o gancho do que ele falou também para pensar uma outra reflexão a partir dessa ideia das máscaras brancas, né? Dessa performatividade, e cruzar isso com uma questão que a gente fala classe, mas não é de classe, né? Porque classe eu ainda entendo em um nível mais clássico de classe, mas de estratificação social, né? Que é a passagem, né? Essa questão da mobilidade, Marcos. A passagem, o cruzamento, né? A ida desse homem negro que na maioria das vezes nasce na periferia, né? E vem de uma origem periférica, não todos, mas a grande maioria deles. E como diria o Brown, eles cruzam a ponte, né? Só que ao invés da ponte para lá, eles vêm da ponte de lá para cá, né? Então eles saem com todo um arcabouço, uma vivência, uma experiência de virilidade, dessa virilidade que é construída, né? Essa virilidade pautada na violência, procede de uma classe média branca, aonde ele não consegue se sentir confortável e adaptado, obviamente porque ele ainda é um homem negro, por mais que ele tenha feito essa transição social, né, cruzou a ponte para o centro, ele ainda continua sendo homem negro. Só que ao mesmo tempo ele não consegue se sentir confortável lá também, por causa das questões daquele lugar, as questões que o fizeram sair, né? Então aí existe uma dualidade, uma sensação de não pertencimento, muitas vezes, né? De você não saber de aonde você pertence, onde você está. Isso é um fenômeno muito novo e muito mais recente, né? Eu vejo que a tomada do centro pelos homens, nesse sentido mais social, ela tem sido... Não diria nova, eu falei nova, mas não é novo, mas ela tem começado a ficar mais forte agora. Tanto que pensando na comunidade negra, as mulheres no centro, elas têm um trânsito hoje que é muito mais produtivo, né? A gente tem uma Parelhazia que é gerida por mulheres, cis, trans, negras, né? E a gente vê que é um lugar de resistência muito foda. Então as mulheres, elas estão pensando sobre elas há muito tempo, então elas conseguem construir esses lugares e hoje elas estão quilombando de fato, né? Em lugares onde a gente não tem espaço e a gente não quilomba,
quando a gente quilomba no bar numa perspectiva muito ruim, que é dessa de você performar o homem branco no bar, né? Ou resgatar a ausência do referencial do homem negro, né? Que a gente não tem também. Então a gente está sempre... Esse homem negro que transita, né, que sai da periferia e vai para o centro, que tem uma referência que é outra, muitas vezes, assim, né, é cultural e a porra toda, eu percebo que às vezes ele tá, mas ele não pertence. E quando ele olha ao redor, a maioria dos amigos dele são brancos. Esse foi o motivo da gente montar o coletivo, né? A gente queria ser amigo e ser preto e estar junto. E chamar as meninas depois, né? Que a gente queria essa sensação de pertencimento, né? E de poder pensar sobre a gente. E aí eu queria só, sei lá, jogar essa bomba aí e ver se ela explode. É isso, nós. Vamos lá. Foda. As duas coisas. Muito foda. Vamos lá. Eu vou tentar elaborar algo que tente responder, mesmo você tendo uma experiência que não sei se eu tenho capacidade de comentar sobre ela nesse fundo, mas, enfim, mas eu acho que conversa com alguns anseios que surgem da sua pergunta junto com a da sua. Quando eu falo do homem negro, que negro enquanto existência e homem performante, né, o homem que está performando a sua existência masculina, e geralmente como sendo um bom homem negro, uma das coisas que compõe um elemento do ser homem, e aí ele vai performar, é o isolamento do ser homem. O ser homem, ele é um elemento isolado. E aí eu vou, para embasar isso, eu vou trazer como referência. Vocês sabem que a primeira história da história se chama, uma narrativa, né, heróica, se chama a Epopeia de Gilgamesh, de 4.600 a.C., enfim, dos assírios, se eu não me engano. E a Epopeia de Gilgamesh, ela é tida, inclusive, como um dos primeiros registros de construção dessa existência masculina. Que o Gilgamesh, ele faz uma aventura, né, ele realiza uma aventura, ele vence a aventura que ele tem que vencer, ele volta para a Mesopotâmia, e mais do que viver essa aventura e descansar depois dessa aventura, ele grava em pedra sobre essa aventura vivida. E aí são 4 registros que são fundamentais sobre a existência do ser homem, em termos desses elementos, né? Viver uma aventura, estar no domínio público. O homem, o elemento homem masculino, é o elemento que está no público. Ele resolve as coisas em público. Ele é um ser que, por excelência, convive e transita no público. Ele vence essas batalhas, a força, né, a possibilidade de destruir barreiras, destruir seus inimigos, etc. e tal. O descanso, a possibilidade de lazer é do homem. Isso é uma parada muito treta. Eu nem vou desenvolver isso, não dá tempo, mas é uma parada muito treta. Enfim, eu sei, por exemplo, a Joana, eu sei que você tem um grupo de basquete com as meninas, enfim, mas pergunta para as mulheres em geral quantas atividades de lazer elas têm. Delas. O lazer é masculino. O lazer, ele é construído numa sociedade machista como algo do homem. O homem exerce o lazer. Então ele descansa e ele grava em pedra. Ele registra e reproduz para as próximas gerações a sua existência própria masculina, a sua experiência específica. Essa ideia, né, de que o projeto da mulher, né, dentro da sociedade, o projeto da mulher é ser mãe, o fato dele ser ser família, homem e a e casa. fazer isso tudo sozinho, O lazer é público, um o dos espaço lugares público não é de que vocês. o destaque da masculinidade, ou seja, ser um masculino mais bem resolvido ou bem realizado, é o homem que consegue construir Vocês não têm a pelada constituir casamento as pra suas tomar cerveja. batalhas sozinhos. Vocês não podem ter. Isso é um ponto. Esse isolamento do homem. O homem, ele conquista as coisas sozinho. Mas tem um componente aí que não é falado e que é muito crítico, que é o componente raça. E quando a gente pensa no homem, o homem ideal como homem branco, e quando a gente não racializa, a gente não informa isso, mas isso tem que ser informado, é que a supremacia branca, ela pressupõe a coletividade entre os brancos. O Folk, que é o conceito de Kierkegaard, blá 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 blá, dos alemães,
tá? Mas o ponto é, a ideia de grupo, que virou depois a base pro folk, o folclore, o grupo racial, e com todas as suas características, culturas, etc e tal, é uma perspectiva